isso, que o senhor tem dito que as novas cepas, elas podem ser combatidas com bloqueadores androgênicos. O que é isso e por que esses bloqueadores são úteis? Na verdade é o seguinte, existe uma machinha que diz que é dos carecas que elas gostam mais. Na verdade, a Covid gosta mais dos carecas porque os carecas, os que têm alopécia, seja a mulher com síndrome de ovário policístico ou homem com queda de cabelo, você pode fazer uma leitura das pessoas conhecidas que têm morrido ao longo do tempo aqui no Brasil. A maioria não tem cabelo. Por quê? Porque o camarada que cai cabelo, ele tem um excesso de DHT, que é dehidrotestosterona, que é a parte final da testosterona. Não é testosterona, é dehidrotestosterona. A dehidrotestosterona ativa uma protease chamada TMPRSS2, que coloca o Covid para dentro e potencializa, dá força ao Covid. Então, por isso que o Covid hoje é mais apaixonante pelo jovem rico em DHT, dehidrotestosterona, e principalmente o jovem. O característico do paciente hoje que o Covid é atrás é aquele camarada meio fortão, jovem e com pouco cabelo. Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo é um exemplo desse, porque ele tem jovem, né, e pouco cabelo. Ele provavelmente ele tinha alopecia androgênica, que é a queda de cabelo de forma... Então, assim, isso é alguma novidade? Você inventou? Não, é verdade, comprovado cientificamente. Eu vou só pedir para o senhor voltar um pouquinho e explicar a relação entre o hormônio, certo, a Covid e a falta de cabelo. Só deixa eu só também completando. De nós quatro aqui, teoricamente, o senhor... Eu sou o pior. Eu uso Dudasterida por 30 dias, paro 30 dias e continuo. Inclusive, eu vou trazer isso aqui. Eu defendi há 1 ano atrás a ivermectina. Levei pancada, sobrevivi. Tá igual aquela música, sobrevivi. Então, hoje eu sou um defensor, a ivermectina não passou não, ainda continua ajudando. Mas hoje, no meu ponto de vista, mais importante do que a ivermectina são os bloqueadores androgênicos. Vamos lá. Esse derruba o Covid. O que são bloqueadores androgênicos? Vou explicar. Você tem logo o talão de receita para passar para mim. Você tem muito cabelo. Você tem muito cabelo. Você não é grupo de risco, não. Mas eu sou grupo de risco. Então é o seguinte, vamos lá. O homem e a mulher têm um hormônio chamado testosterona. Certo. Essa testosterona, ela se transforma em dehidrotestosterona através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Certo. Essa 5-alfa-redutase, ela transforma... Qual a função da dehidrotestosterona? É fazer com que você tenha boa cognição, proteja o coração, ganhe músculo, certo? Um hormônio show de bola. O excesso dela cai o cabelo, beleza? O excesso de dehidrotestosterona cai o cabelo. Ok. Na mulher, o excesso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer bigode, a mulher fica muito com bigode. A mulher tem síndrome de ovário policístico e tem alopécia também. Queda de cabelo. A queda do cabelo da mulher é aqui no meio, aqui. O homem não. Começa aqui e cai aqui. Então essa é a característica da alopécia androgênica. Diante disso, descobriu-se na Europa, na Espanha, que a maioria dos pacientes que estavam em UTI eram homens carecas. Começaram a observar isso estranho. Começou a pesquisar e descobriu que existe uma protease chamada TMPRSS2, que é produzida pela dehidrotestosterona, que coloca o Covid para dentro da célula e gera mais força ao Covid para ele ser mais agressivo. Volta aí só um pouquinho. Existe o quê? Existe uma protease no nosso corpo chamada TMPRSS2. Protease qual é a função dela? Protease, a função dela é botar para dentro da célula as estruturas. Né? Então, uma dessas estruturas, o Covid entra dentro da célula através de 2 estruturas, da protease TMPRSS2 e de um receptor chamado ACE2. Tá. Esses 2 aqui é a comprovação que entra dentro da célula para ela se multiplicar, porque o Covid só se multiplica dentro do núcleo com a ajuda dessa entrada dentro do citoplasma. A tal da proteína S do coronavírus, então ela aciona aí na protease. Exatamente. Aí gira e entra. Exatamente. Tá. Na verdade, ele é um chaveiro, a protease. Ela muda a chave. Então, o que essa protease faz com as novas cepas? Esse é o grande segredo. As novas cepas, ela muda de característica, muda de roupa. E ela muda de chave. O que essa protease faz? Que o receptor ACE2 não faz. Ela funciona como chaveiro. Ela diz, você quer entrar aqui? Então eu vou mudar a sua chave. Aí muda a chave lá, das espículas,
do capsídeo do vírus e ele entra dentro da célula. Então eu tenho que bloquear essa protease. Quem é que bloqueia? Quem é que bloqueia? É os bloqueadores androgênicos. Então os bloqueadores androgênicos vão até lá, diminui o DHT diminui a protease. Que fecha a chave. E fecha a chave. No caso de um homem que venha, que tome esses bloqueadores, que faça um tratamento com esses bloqueadores androgênicos e venha a ser infectado pela Covid-19, ele teria, então, um menor grau de infecção, é isso? Porque o vírus estaria menos propenso a invadir as células? Boa pergunta. O que eu tenho feito nos meus pacientes? É uma pergunta muito prática sua. Eu tenho 2 medicamentos que eu tenho usado. Isso através de uma comprovação científica que foi utilizada a proxalutamida, que não existe a produção no Brasil, que é um remédio bloqueador androgênico para câncer de próstata. Utilizou-se em Manaus. E utilizou-se e descobriu-se que, utilizando em paciente, 92,2% dos pacientes não levava à segunda fase. Resultado fantástico. Melhor do que uma vacina, inclusive. Então, essa pesquisa me alertou para eu descobrir os outros. Então, nós temos outros grupos que vendem na farmácia a bigalutamida e a flutamida. Flutamida é mais antiga, então faz na farmácia de manipulação. Comecei a usar nos meus pacientes. O primeiro paciente que eu usei foi meu irmão. Meu irmão pegou Covid, fantástico o resultado. Então, o que acontece? Careca também, calvo também. Calvo, resultado. Agora, o que acontece? Então, você fez uma pergunta. Como é que você faz? Aí o que eu tenho feito com meus pacientes? Eu faço a profilaxia. Então, os pacientes que são careca, que é homem, eu uso a dudasterida, que é um bloqueador da transformação da testosterona em dehidrotestosterona. Então, ele bloqueia a transformação. Doutor, vai cair meu libido? Não. Eu não vou mexer com a testosterona, eu vou mexer com a dehidrotestosterona, tá certo? E esse negócio de hormônio não dá câncer, não tem problema? Não. Porque o senhor toma 30 e fica 30 sem tomar. Por que eu uso 30? Porque a dudasterida, profilaticamente, ela atua por 2 meses. E ela age só 5 dias quando começa a usar. Então, quando eu estou com sintoma agora, você está com sintoma para mim, não adianta eu fazer uso do dudasterida agora, porque ele só vai agir daqui a 5 dias. Então, 5 dias para o Covid vale muito. Flutamida, não. Flutamida é um bloqueador androgênico mais forte. Então, eu uso para o tratamento imediato. Então, ela age em 24 horas. Flutamida não vende em farmácia. Ela tem que manipular. Então, o que eu faço? Eu uso a flutamida, é impressionante. Impressionante os resultados que eu tenho tido. E todos catalogados. Depois a gente vai levar uma funcionalidade nisso. Mas só que a flutamida é do grupo da proxalutamida que foi feita lá em Manaus. Então eu peguei baseado numa pesquisa científica e tem dado resultado nos meus pacientes. Então eu uso flutamida para tratamento nos primeiros 5 dias e a dudasterida, que é um bloqueador androgênico mais leve, eu uso profilaticamente por 30 dias, dando um intervalo de 30 em 30 dias. Dessa questão... eu tenho que trazer esses nomes técnicos para cá, vocês vão ler, mas eu tenho que explicar. Mas peraí, só para explicar para o nosso ouvinte, sim, que esse tratamento que o senhor está fazendo com bloqueadores androgênicos também está em estudo. Está em estudo. E ainda não há dados suficientes que indiquem que são completamente eficazes, para depois não estar outra polêmica. É verdade. Na verdade, deixa eu fazer só uma leitura. Isso é uma observação clínica. Eu tô trazendo aqui meu resultado de observação clínica, tá? E essa pesquisa começou lá com o doutor Ricardo Zimmermann, lá em Manaus. Então, ele foi um pesquisador da Universidade de São Paulo, os dois, um pneumologista e um infectologista, começou a usar a proxalutamida, que é do grupo da flutamida e da bigalutamida. São 3 bloqueadores androgênicos potentes. Então, eu disse, eu vou começar a usar nos meus pacientes. Tem um privilégio, o Conselho Federal de Medicina me dá essa... Comecei a usar, primeiro paciente meu foi meu irmão, para ninguém questionar nada. Resultado fantástico. Se quiser trazer o depoimento dele aqui, ele vem. Então, o que acontece? Comecei a usar nos pacientes. Esse tratamento com bloqueadores androgênicos também deve ser antes da Covid e antes de ter Covid? É o que eu disse. Eu uso a dudasterida porque ela só tem uma ação depois de 5 dias, profilaticamente, por 30 dias. Para evitar, principalmente os pacientes homem que tem alopécia, queda de cabelo... Mas deixa eu só fazer uma pergunta bem básica aqui, que o senhor falou o nome técnico. Diminui a tesão esse negócio? Não, depois de 6 meses. Uma pergunta que você provavelmente ia sair, que eu já sabia que essa pergunta ia sair. Pois é, então na verdade, a libido cai só depois de 6 meses. Eu estudei bastante isso. Então, só uso 7 dias. E a dudasterida 30 dias, só que eu paro 30 dias.
Então ela não mexe com a libido, não, tá bom? E esse remédio, inclusive, é para mulheres e homens que a gente chama de finasterida para queda de cabelo. É utilizado isso comumente pelo dermatologista. Ok? Certo. Outra coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor apresentou um projeto que dá a líderes religiosos prioridades na vacinação contra o Covid-19. A pergunta é: por que o senhor acha que esses líderes religiosos têm que ter essa prioridade? E por quê? Qual a justificativa? Eu apresentei 2 projetos, na verdade. O de líderes religiosos e de jornalistas, de vocês aqui. A minha, o senhor pode cortar. Os jornalistas, porque 100 jornalistas já foram infectados. O jornalista está aqui, correndo risco. Você não sabe quem é que vai. Daqui a pouco eu saio e entra outro. Você sabe se o camarada está com Covid? Não. Às vezes, né? Então, assim, os líderes religiosos, não só os pastores, mas só os bispos, os padres, principalmente no interior, eles têm um trabalho de atividade social muito grande. Tem muita gente que vem para cá trazendo no carro dele atividade religiosa. Então, assim, são pessoas que correm risco. E eu tenho uma proximidade com essas pessoas, por eu ser evangélico, então essas pessoas têm adoecido com muita frequência. Obviamente eu dei entrada, obviamente não foi aprovada ainda, dei uma entrada porque eu acho da importância, como outras importâncias, como próprios jornalistas pediram para mim lá, a Associação de Jornalistas. Mas assim, eu acho que a questão da prioridade hoje, na meu ponto de vista, viu, isso é um dado relevante. Sim. A prioridade hoje, na verdade, são as pessoas. Se eu fosse hoje governante, eu colocaria como prioridade, principalmente, os jovens com alto grau de DHT. Mulheres com síndrome de ovário policístico, diagnosticado clinicamente. Homens com DHT alto, com dehidrotestosterona alta. DHT alto careca. Esse é o grupo de risco para a cepa nova. E hoje, em Natal, Rio Grande do Norte, a cepa nova predomina. Mais de 80% a 90% é a cepa nova, que é outro sintoma, viu? A cepa antiga era perda de paladar e olfato. A cepa nova é tão inteligente que ela vai direto para o fígado. Por isso que estão dizendo, teve um infectologista que falou aqui, não, porque o fígado é o primeiro que o medicamento está atingindo. Não, conversa para boi dormir. O nova cepa vai direto para o fígado, porque o fígado é o depurador das medicações. Sim. Em 7 dias ela aumenta a transaminase, muito. Para quê? TGO, TGP. TGO e TGP. Para quê? Para o fígado não funcionar a medicação. Então, o Covid ficou mais inteligente. Ele vai para o fígado, e as pessoas estão dizendo que era a medicação. Quer dizer que o ano passado usava ivermectina e não dava problema de fígado. Agora dá? Não, é a nova cepa que está dando. Entendi. E a outra coisa importante é que o Covid mudou o sintoma. O sintoma hoje não é mais perda de paladar, perda de olfato. É 3, principalmente. Garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça. Garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça. Às vezes dá uma dorzinha no corpo, mas quase não tem febre, quase não tem paladar. E outra coisa, se você tiver sintomas por pelo menos 2 a 3 dias, provavelmente é Covid, porque se for gripe, em 2 dias, 3, ocorre a resolutividade disso. Então, se você passar 3 dias com garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça, amigo, não pense 2 vezes e comece o tratamento.